no começo de 2025, disse que os temas de riscos geopolíticos seriam crescentes ao longo do ano, acho que ninguém podia imaginar que seria tanto e que a gente ia viver na pele desse jeito que a gente está vivendo essa questão. E acho que isso demonstra para a gente que o tempo das empresas ignorarem esse tema, de fato, passou e que para os conselhos, cada vez mais é impossível deixar esse tema fora das agendas. Então, acho que nada mais dentro do tempo, nada mais atemporal do que a gente, de fato, trazer luz para esse tema dentro do IBGC, dentro da governança corporativa e com uma parceria tão rica como a gente fez com a Better Governance. Sandra, obrigado mais uma vez por estar trabalhando com a gente dentro desse tema. E acho que a gente vai trazer resultados aqui que vão ajudar a gente a entender um pouco mais aonde estamos, para onde a gente precisa caminhar, quais são os gaps que a gente precisa endereçar em relação a esse tema, para que, de fato, os conselhos e os executivos possam tratar esse tema adequadamente, para que as nossas empresas não se tornem reféns, mas sim protagonistas em relação a esse tema e possam lidar da melhor maneira possível em relação a ele. E eu acho que a gente precisa cada vez mais se tornar ágeis e adaptáveis em relação a essa questão, e eu acho que um pouco do que a gente vai trazer nos resultados da pesquisa falam sobre isso, e a gente precisa ampliar o horário estratégico dos nossos líderes em relação a essa questão. Trazendo aqui um pouco de spoiler em relação a quem participou da pesquisa, foram mais de 350 respondentes, mais ou menos dividido entre conselheiros e executivos, ocupando aí posições de 56% de conselheiros e conselheiras, 44% em cargos executivos, 77% de homens, 22% de mulheres e um percentual que preferiram não se identificar. Isso reflete mais ou menos o que a gente tem aí de divisão no nosso mercado. A gente tem ainda esse desafio de ampliar a participação de mulheres. E a gente está vendo cada vez mais essa integração de governança com os riscos geopolíticos assumindo um papel importante no posicionamento das empresas. E eu quero reforçar de novo aí a importância da gente estar tratando desse tema e estar muito feliz de estar realizando essa pesquisa em parceria com a Better. E por uma feliz coincidência, são 30 anos de BGC, 20 anos de Better Governance, então são 2 aniversários em conjunto acontecendo nesse ano. Acho que nada mais legal do que a gente estar comemorando esses 2 aniversários de uma pessoa tão importante para a história do IBGC também, uma das fundadoras do IBGC, a primeira presidente mulher do Conselho de Administração do IBGC, uma companheira de jornada aqui nos 30 anos do IBGC. Então eu queria pedir um parabéns tanto para o IBGC como para a Better Governance por esses 2 aniversários, porque eu acho que não é todo dia que a gente comemora 2 aniversários tão relevantes assim, então obrigado mais uma vez. E a gente comemora isso lançando essa pesquisa hoje aqui, obrigado mais uma vez. E acho que são 2 organizações que primam e valorizam muito conhecimento técnico sobre o tema de governança corporativa. Tudo que a gente faz, a gente tenta entender, aprofundar e, de fato, trazer conteúdo que possa ajudar vocês, enquanto conselheiros e executivos, nessa questão, nesse desenvolvimento contínuo sobre o tema, para promover, de fato, uma reflexão atualizada e aprofundada sobre esses temas, para que a gente possa ter as organizações e os líderes cada vez mais alinhados de maneira estratégica aos desafios reais. Indo nessa linha, o IBGC lançou e está preparando aí um programa especial para os diretores estatutários que trabalham em médias e grandes empresas no nosso país, para, de fato, que eles possam trazer essa visão estratégica mais global sobre geopolítica e estratégia global, que a gente está chamando de Global Board Leadership Program. Vão ser 3 dias de imersão no Hotel Fasano, de 1 a 3 de outubro, com aulas online com professores americanos e também europeus e chineses, e uma imersão depois no INSEAD em julho de 2026. Então, de fato, um programa global para que vocês possam participar dessa discussão que está acontecendo em todo mundo sobre esses temas e possam aí, de fato, incluir essas informações no repertório de vocês e lidar com esses temas da melhor maneira possível. E, além disso, a gente está chegando já no nosso congresso, que vai ser no dia 8 e 9 de outubro, aqui em São Paulo, já no nosso tradicional Golden Hall, aqui no WTC. E o tema geopolítica não podia deixar de estar na agenda do nosso tema de governança e o mundo disruptivo. Então, não deixem de participar. O primeiro lote de ingressos já se esgotou, mas a gente ainda tem preços especiais. Então, não percam a oportunidade de participar também. Já falei demais, queria passar a palavra aqui para a Sandra. Sandra, obrigado mais uma vez.
E tenho certeza que a gente vai ter um super debate sobre esse tema aqui, a apresentação dos resultados da pesquisa. Obrigado, a palavra é sua. Um bom evento para todos nós. Obrigada, Luiz. Muito obrigada. Não tenho dúvida que o evento vai ser bom, porque olha quem eu trouxe aqui, vocês viram no programa quem vai entrar gravado, então, mesmo que eu fizer um péssimo papel, eles vão me salvar com certeza. Mas eu quero começar também agradecendo aí a parceria com o IBGC, ao Luiz, inclusive a diretora-geral do IBGC, a Valéria Café, ia estar aqui abrindo o evento, estava a caminho daqui, foi retirada do caminho por alguma coisa que está sendo administrada sem problemas, mas não conseguiu estar com a gente hoje, me mandou um abraço agora há pouco. Então, agradeço a presidente do Conselho, Débora Wright, a diretora-geral Valéria Café, ao Luiz, que é o diretor de conhecimento e vocalização, né, Luiz? Impacto, mudou o título recentemente. Ao Danilo Gregório, que é o gerente de conhecimento e relações institucionais. Falei certo, são cargos novos, nomes novos, então eu estou memorizando. E certamente toda a equipe de pesquisa que trabalhou, Carolina, que entrou de férias agora, trabalhou até sexta-feira e na hora de festejar ela não está aqui. E quero agradecer também na Better Governance quem cuidou do tratamento de dados, da pesquisa, que é Oderlene Oliveira, Lene Oliveira, que trabalha na Better Governance desde o Ceará. A equipe toda da Better Governance está aqui hoje, vindo de Minas, São Paulo, de todos os lugares. Então, foi um projeto conjunto, a gente fez num ritmo acelerado para pegar exatamente este momento tão inquietante dessa volatilidade enorme, essa incerteza muito grande que está, vamos dizer, assolando os conselhos. E aí fomos buscar entender como é que os conselhos estão atuando, estão reagindo a esse contexto volátil. Nós estamos aqui, mas é muito bom a gente relembrar a todos que nós estamos sendo acompanhados, a gente tinha 500 inscrições online, é um evento híbrido, então, um olá a todos que estão online nos acompanhando. Então, a nossa dinâmica hoje vai ser a seguinte: eu vou apresentar o estudo que vocês que estão aqui presencialmente já receberam impresso, que estará disponível na tela final, vocês vão ver o link para acessar o estudo. Vou fazer uma rápida apresentação e vou fazê-la de forma rápida para a gente tirar o melhor desse grupo que está aqui, que eu vou já apresentar logo a seguir. Mas começo com a apresentação do resultado aqui das pesquisas. Bom, o Luiz já me adiantou em algumas coisas, né? Nós estamos usando isso como a gente trabalha para comemorar o nosso aniversário, trabalhando e produzindo conhecimento, e esse cuidado que o Luiz contou que as duas organizações têm de ter uma base sólida para as análises e para os serviços que o IBGC entregue, particularmente a Better Governance, né? Então, observando esse cenário cada vez mais volátil, a gente buscou entender como os conselhos estão reagindo no momento, numa fase ainda inicial, eu diria, do ponto de vista de maturidade do conselho, como eles estão enfrentando esses fatores, como estão mitigando os riscos e aproveitando oportunidades. E a gente vai ver que o foco ainda mais é no risco do que na oportunidade. Como estão alocando recursos para trabalhar com isso e como estão integrando as ações da decisão com a diretoria. Ele já nos contou dos respondentes, né? E aí vocês veem o gráfico, a divisão entre conselheiros e diretores. E importante também que, além da coleta dessas respostas, eu conversei com 7 conselheiros. E eu procurei conversar com conselheiros de diversos setores, justamente para ter uma observação mais ampla. Naturalmente, como a gente já teve na call de preparação, busquei também conversar com conselheiros que estão em empresas que têm um ciclo mais longo de investimentos, né, uma cadeia mesmo mais complexa, pressupondo que eles estariam mais impactados por isso.
Os tipos de organização, como também retrata, vamos dizer, o quadro brasileiro, na maioria de empresas não listadas, e a gente não traz aqui o detalhe dos setores dos respondentes da pesquisa, mas ele está bastante disperso em diversos setores e tem 2 grupos que são os mais, a distribuição eles são mais frequentes na nossa base, e também não é surpresa. O primeiro é indústrias de transformação e o segundo é finanças e seguros. Afinal, vivem de trabalhar com risco continuamente, não é isso? Estou falando com gente aqui que conhece bastante o setor bancário, o regulador bancário dos bancos. Então, não é surpresa que eles ficaram com uma presença na base de respondentes acima de 10%, e o resto está bastante disperso. Mas vamos lá ao que nós encontramos, né? Primeiro, a gente encontra uma consciência bastante grande sobre o impacto dos fatores geopolíticos, né? 86% dos respondentes, em média, entre conselheiros e diretores, reconhecem a importância geográfica para os negócios. Mas a gente perguntou, vocês veem mais como risco? Vocês veem mais como oportunidade ou é risco e oportunidade junto? E a gente encontrou que 66% identificam o contexto geopolítico como uma combinação de riscos e oportunidades. Apenas metade dos conselheiros, e eu digo apenas, concordam que o contexto geopolítico é discutido em reuniões dedicadas ao planejamento estratégico. E aí a gente se refere a reuniões efetivamente, isoladamente dedicadas ao planejamento estratégico. E a gente vai abordar isso durante o nosso painel. Mais de 33% dos respondentes discordam que as informações disponíveis sobre este tema são suficientes. E aí também a gente encontra uma enorme oportunidade de melhoria. Menos de 42% concordam que o Conselho está alocando os recursos necessários para lidar com esse tema. E aí, quando a gente separa os dois grupos de respondentes, conselheiros e diretores, mais de 21% dos conselheiros e um pouco mais de 31% dos diretores consideram adequadas as tecnologias habilitadoras para análise do contexto geopolítico, e naturalmente nós estamos falando aí essencialmente de inteligência artificial. Metade, em média, dos 2 grupos, né, aponta a fragilidade dos processos estruturados para monitorar os riscos geopolíticos. E nas entrevistas, inclusive, das 7 entrevistas que eu fiz, e que vocês vão encontrar citações aí na pesquisa, era claro que, assim, não, mas riscos nós acompanhamos, nós monitoramos os riscos, e risco geopolítico está embutido no painel de riscos. Mas aí há um entendimento, tanto nas entrevistas como a pesquisa também mostra, de que o processo não está ainda amadurecido e estruturado para acompanhar com um pouco mais de protagonismo os riscos do contexto geopolítico, decorrente, inclusive, protagonismo esse que vem na esteira de escalar os problemas e a volatilidade, né? Mais de 68% concordam que a interface entre conselho e diretoria propicia uma tomada de decisão eficaz em relação a esse contexto. Mas menos de 49% concordam que as expectativas do conselho e as ações propostas pela diretoria para lidar com esse contexto estejam alinhadas. Para mim, isso não vem como uma surpresa. Como na nossa consultoria a gente faz avaliação de conselho há 20 anos e com bastante volume em várias empresas, é muito incomum a gente encontrar na própria avaliação de conselho uma visão do conselho e uma visão diferenciada da diretoria. E é muito relevante, embora possa ter, às vezes,
um embate ali de perspectivas, de fato, a diretoria é um elemento, vamos dizer, externo ao conselho e que pode ter um julgamento desapegado do próprio conselho. E a gente encontra diferenças de visão e, normalmente, ao longo dos anos, essa visão vai sendo alinhada justamente pelo processo de avaliação. Então, não me surpreendeu que há essa visão diferente. Aliás, não me surpreendeu essa visão também diferente, que é o único gráfico que a gente mostra aqui. Os conselheiros veem mais abertura do conselho em relação à inovação do que os diretores veem em relação à abertura do conselho, né? Então, você vê, 76% dos conselheiros veem que o conselho, identifica o conselho com abertura para inovação focada neste tema, né? Já só 53% dos diretores enxergam essa abertura do conselho. Bom, além de fazer apresentamos aqui as estatísticas descritivas, né? A gente fez correlações entre as respostas para entender, ir um pouquinho mais profundo aí do que essa pesquisa nos traz. E essas correlações que estão aí nessa figura, a gente encontrou uma correlação forte, né, e significativa estatisticamente. Então, nós estamos bastante confiantes, e a Lene Oliveira aqui nos deu essa segurança de que realmente a gente encontrou correlações muito fortes nessas associações, né? Então, primeiro, o comprometimento da liderança, né? O alinhamento estratégico entre conselho e diretoria estão muito associados com essa capacidade de resposta do conselho, assim como uma adoção conjunta de boas práticas de governança focado nesse tema. Então, estruturar o tema, ter isso numa agenda temática, disso que nós estamos falando, né, de dar protagonismo. E a integração conselho-diretoria, né, uma interface clara e convergente para tratamento do tema e uma sinergia na definição de expectativas e ações. Parece intuitivo, né? Então, a gente reconhece como intuitivo, mas é uma maravilha quando a estatística comprova a nossa percepção e a nossa intuição. Então, o que a gente leva dessa pesquisa como insights, como descobertas, como pontos para reflexão dos conselhos, né? Primeiro, a disponibilidade de informações. Há um campo aí para trabalhar, eu acho que tanto diretoria para prover essa informação e para o conselho, né? Fortalecer o que a gente está chamando aqui de inteligência geopolítica, né? E aí os palestrantes vão abordar e vão mostrar como tem feito, né? Desde base de informações, convites de especialistas, contratação de consultores, e nós vamos abordar isso durante o painel. O Conselho estabelecer prioridades orçamentárias para justamente a obtenção dessas informações, em particular se a gente vai falar de inteligência artificial ou outros recursos para trazer as informações melhor processadas para o Conselho. E aí, alguma coisa que efetivamente usa os recursos de forma relevante, que é a adoção de tecnologias habilitadoras. A gente vai ver numa das respostas gravadas aqui a importância, quando você trata com uma enormidade de dados em alguns setores, como isso pode ser um diferencial importante. Processos estruturados para monitorar riscos geopolíticos. Ontem a gente dava uma entrevista que eu soube que já está aqui no Valor Online, e o jornalista me perguntava, mas precisa ter comitês? Eu sou muito minimalista na abordagem da existência de comitês. O Oscar está fazendo isso porque ele é uma testemunha disso. Claro que um comitê é um apartado do conselho para mergulhar em profundidade num tema, e muitas vezes ele pode requerer até, às vezes,
não num caráter permanente, né? E eu até sempre recomendo, então não chama de comitê, chama de grupo de trabalho, alguma coisa, porque você coloca um comitê, coloca pessoas inteligentes e dedicadas, vão arrumar tema, vão exigir recurso, vai demandar uma secretaria de conselho, né? Eu tenho várias aqui, diretoras jurídicas e de governança. Então, não precisa de um comitê. A gente perguntou se o tema, no estudo, vocês vão ver no detalhe, está alocado em um dos comitês. Né? Isso que a gente perguntou. Mas, embora não precise estar no comitê criado para isso, é importante que haja uma estruturação do tema em agenda temática, na frequência que isso vai para o conselho, quando vai para o conselho, como vai para o conselho, né? Disso que a gente está falando, de estruturar processos. Interface entre conselho e diretoria, já cobri um pouco até demonstrando que estatisticamente ali os respondentes nos levam à conclusão que ela está muito associada com o desempenho ali do conselho, né? Então, melhorar o alinhamento e comunicação entre conselho e diretoria em relação a isso. E os conselheiros que estão aqui sabem que esse é um permanente desafio, esse alinhamento de comunicação em qualquer tópico, principalmente num tópico que começa a ganhar mais protagonismo. E alinhar as expectativas do conselho e as ações da diretoria, porque nós estamos falando aqui não só de uma discussão, mas em algo que tem requerido ações rápidas das empresas e dos conselhos. Como eu disse, aí está o link, vocês vão ver depois, vocês podem acessar tanto no site do IBGC como no site da Better Governance. E antes de começar o painel, só queria comentar, observando ao longo dos 20 anos temas que ganham mais protagonismo, que ganham mais importância nos conselhos, e alguns até que acabam virando palavra de ordem, moda, e ganham, às vezes, uma excessiva visibilidade. Esse, me parece, depois de ter analisado, feito as entrevistas e conversado aqui com os nossos palestrantes, que é um assunto em maturação. Né? Nós já vivemos a fase em que os conselhos começaram a falar mais sobre compliance, os conselhos começaram a falar sobre riscos cibernéticos, sobre ESG, então temas que entram e passam a ser melhor estruturados do tratamento do conselho ao tema. E eu entendo que esse é mais um. A gente teve um tema que arrombou a porta do conselho, que foi a Covid, a pandemia, e aí os conselhos e empresas tiveram que prontamente se adaptar. E eu vejo esse não como um tema como a Covid, naturalmente, mas também não vejo um tema para algumas empresas mais expostas, que vai ter tempo para amadurecer, porque para muitas situações as respostas têm que ser muito rápidas. Então, talvez ele entre de uma forma mais acelerada em alguns conselhos. Dito isso, consegui terminar antes aqui para a gente dedicar mais tempo para o nosso painel. E eu quero apresentar, continuo projetando aqui, eu quero apresentar o nosso painel. Nós vamos ter 2 palestrantes presencialmente, 2 presidentes de conselho e 2 participações que foram gravadas. E até agradeço primeiro a todos os 4, os 2 que conseguiram estar aqui com a gente sabe o sacrifício que é a agenda de cada um, e também as 2 que conseguiram gravar, porque a Annelise estava confirmada de vir aqui e foi convocada uma reunião de comitê da Vale em que ela está, e aí o dever do administrador vem primeiro, então ela gravou, e a Eliane Lustosa, que fez um tremendo sacrifício para gravar o depoimento. Ela fez 2 voos, saiu de St. Louis, na Bung, que o Oscar conhece bem, pegou o voo em Atlanta, aterrissou em Guarulhos, fez a gravação com a gente enquanto esperava o voo para o Rio. Então, agradeço aos 4 aí todos os esforços feitos. Mas aqui estão as informações detalhadas, vocês podem ler, mas eu quero apresentar a Débora Stern Vietas, que é presidente do Conselho
do Santander e é também membro do Conselho de Administração da IOSP, isso. Porque eu estava lembrando de outros que você já foi da área de saúde, né? Mas da IOSP a letrinha aqui tá pequena para mim. Além de organizações sem fins lucrativos que ela participa e tem um histórico de vida no setor financeiro, foi CEO de banco, foi CEO, numa mudança de carreira, foi CEO da Amchan por algum tempo e fez umas transformações muito relevantes por lá. O Oscar Bernardes é hoje presidente do Conselho do Açaí, justamente nessa transição da companhia se tornando uma True Corporation. Foi presidente do Conselho de Localiza, foi do Conselho da Mosaic, é do Conselho da DASA, é presidente do Conselho da Jales Machado, foi do Conselho da Votorantim. Eu vou parar por aí, porque senão nós vamos ficar mais ou menos até o final do dia, né, Oscar, para contar a sua experiência muito extensa. A Annelise Lara tem uma vida dedicada como executivo ao setor de óleo e gás, e hoje ela é membro do Conselho da Total Energy da França, né, e está também no Conselho da Vale, com muita vivência em um setor efetivamente muito impactado por essas questões. A Eliane Lustosa também teve um envolvimento com óleo e gás quando foi da Petros, mas hoje ela estava vindo do Conselho da Bunge, quando gravou isso, da Bunge Internacional. O Oscar já atuou na Bunge também como executivo anos atrás. Ela está no Conselho... Eu preciso lembrar o nome da CCR, mas é difícil, se alguém... Motiva, obrigada. É conselheira da Motiva, é conselheira da EGEA e é conselheira da Brasil Agro. Então, a gente está com um time aqui muito relevante para discutir esse assunto. E a gente pode até agora parar de projetar aqui para deixarmos a câmera liberada para os que estão nos acompanhando. Lembrando que a gente vai ter uma sessão, vamos dedicar tempo suficiente para ter uma sessão de perguntas e respostas com vocês. As perguntas serão sempre por escrito e a mesma coisa com a nossa audiência que está nos acompanhando online, vai mandar as perguntas por escrito e eu vou acompanhar por aqui. Nós vamos ter um painel bem dinâmico, justamente para todo mundo poder falar, perguntar, então já vão anotando aí as suas perguntas. Eu começo com aquele conceito que mostrei agora há pouco, que 86% dos respondentes, em média, têm uma consciência da importância geopolítica e metade aponta a fragilidade dos processos estruturados. Então, a pergunta que eu começo com os dois aqui, começo com a Débora, inclusive, como os conselhos de setores e atuação geográfica distintos têm acompanhado essas implicações geopolíticas para os negócios e o que mudou agora com a intensificação dessa volatilidade internacional. Débora. E obrigada aos dois mais uma vez. Então, eu queria começar dando um bom dia a todos. Queria também... Estão me ouvindo? Então, né? Queria agradecer muito o convite da Sandra e do IBGC. Eu acho que é uma oportunidade realmente de trazer um assunto quente para a reflexão de todos. E eu agradeço ter sido convidada. Acho que o que a gente vai fazer aqui é muito mais compartilhar a experiência que a gente tem nos conselhos do que teorizar sobre a gestão dos riscos. Então, eu espero, com isso, trazer algo de utilidade para vocês, né? A Sandra pergunta o que mudou, né? Eu acho que o que mudou é que esses desafios só tendem a se tornar mais difíceis em termos de riscos geopolíticos. Eu vi um relatório de tendências globais para 2040 do Conselho Nacional de Inteligência dos Estados Unidos e a conclusão é que nas próximas 2 décadas nós devemos vivenciar o nível mais alto de tensão geopolítica das últimas, mesmo desde a Guerra Fria, e temos chance de vivenciar momentos
ainda piores, porque quando a gente teve a Guerra Fria, estamos falando de 2 blocos competindo pela predominância e influência global, e agora o mundo está muito mais complexo, tem muito mais atores na arena geopolítica, e isso faz com que a gente tenha que refletir com mais frequência, ter processos mais estruturados, e é um pouco sobre isso que a gente vai falar. Eu queria também fazer um disclaimer, que eu acho que a experiência que eu posso trazer hoje é uma experiência muito mais ligada à IOSP Maxion do que até ao próprio Banco Santander, e eu explico. A IOSP Maxion é uma empresa brasileira com 17 unidades no exterior, e ela é a maior fabricante de rodas de aço do mundo. Então, aí fica uma pergunta. Ela é uma empresa brasileira com uma perspectiva global ou ela é uma multinacional brasileira que atua no mundo sem fronteiras? Então, eu acho que uma das coisas importantes é que talvez as nossas empresas não tenham escolhido ser empresas globais ou multinacionais. Isso foi um processo na vida dessas empresas. E, por exemplo, no caso da IOSP Maxion, ela, há 10 anos atrás, comprou uma concorrente americana e acabou tendo hoje presença em 14 países diferentes. Então, eu acho que a vida da empresa que pode levar a ter que fazer face a riscos geopolíticos de uma forma mais impactante, mas hoje, de qualquer maneira, mesmo aquelas empresas que não estão diretamente expostas a muitos mercados, veem como as mudanças que estão ocorrendo, por exemplo, no comércio internacional, trazem esses impactos para dentro do Brasil. Estou falando aí, obviamente, do tarifaço ao qual hoje o Brasil está sujeito. Mas eu acho que as duas questões que eu fiz, que é se a gente quer ou não ser player global, e a segunda questão que eu não comentei é se a gente consegue fazer um crescimento sustentável e inclusivo quando nós estamos no meio de tantos choques externos. Eu acho que a resposta para essas duas perguntas em conjunto vai muito no sentido da gente trabalhar a resiliência das empresas. A gente trabalhou muito a resiliência das empresas durante a pandemia. Acho que esse foi o primeiro exercício e o mais completo exercício que as empresas fizeram de trabalhar a sua resiliência. E eu acho que os riscos geopolíticos vão nos fazer ampliar a resiliência que nós já treinamos nesses últimos 5 anos. De novo, nós vamos discutir modelo de negócios. Eu acho que a gente ter uma abordagem que permita que os conselhos tenham mais acesso a informações sobre riscos geopolíticos, que pode ser tanto no formato, digamos, de informes, trazer especialistas externos, ou mesmo formação contínua para os seus próprios conselheiros, é muito importante. Então, eu vou dar um exemplo de uma coisa muito bacana que nós fazemos no Santander há 8 anos. Há 8 anos, a gente tem um programa de educação continuada para conselheiros. E a cada ano, os conselheiros têm 4 ou 5 sessões, que a gente chama de PEC, nosso Programa de Educação Continuada, e nós próprios escolhemos os temas. No caso, a gente, obviamente, vai procurar temas que são bem próximos à indústria financeira, ou relacionados aos novos desafios que estão surgindo. Então, por exemplo, esse ano nós trabalhamos muito a questão de sustentabilidade, ou trabalhamos também a questão da mudança do comportamento do consumidor, mas é uma prática muito positiva. Tem um programa de educação continuada para conselheiros. Lá o programa já está bastante formalizado, porque tem 8 anos, mas começou com a necessidade de trazer para os conselheiros uma atualização. Então, eu acho que se vocês puderem promover isso nas suas empresas, até ligado aos riscos geopolíticos, o ganho é extraordinário, porque a gente não fica na informação. Na verdade, o que a gente tem que trazer é a prática. O que é a prática? Bom, como é que esses riscos nos afetam, como é que a gente mitiga e o quanto a gente tem que se preparar melhor
sejam os conselheiros, seja a gestão. Como é que a gente traz, por exemplo, especialistas externos para fazer uma mesa redonda com a gente e questionar se nós avaliamos bem os nossos riscos geopolíticos e se os planos de mitigação que a gente fez são coerentes. Então, estou dando aqui exemplos do que é possível fazer, no caso, para riscos geopolíticos, mas eu acho que aumentar a resiliência do modelo de negócio de cada empresa passa também por isso. Eu não quero me alongar, mas ter uma equipe jurídica, de finanças, de riscos e de comunicação e segurança que pensem esses riscos e tragam recomendações é muito importante. Por quê? É ter um grupo multidisciplinar que pensa o risco geopolítico de uma maneira agregada e que vem para o conselho e para a gestão trazer recomendações do que precisa melhorar. É a organização financeira ou a organização jurídica das minhas empresas que estão lá fora, ou a empresa que está aqui precisa se preparar de forma diferente para enfrentar esses riscos. Então, eu acho que isso é bastante relevante na atualidade. E aí tem uma questão que surge, né, para as empresas que realmente têm presença externa, como é que você mantém a coesão cultural das empresas quando você tem, por exemplo, riscos geopolíticos que se manifestam. Vou dar um exemplo aqui que vem do âmbito da IOSP, da Turquia. Só para dar um exemplo, a Turquia é hoje uma base industrial de fronteira com a Europa muito relevante. A IOSP está construindo uma fábrica nova muito importante para o negócio na Turquia, mas você, obviamente, tem profissionais do país que podem ter posições políticas contra o que está acontecendo na Turquia hoje, ou não, ou a favor. Tem uma religiosidade diferente do que a religiosidade dentro da matriz, né, o que é o universo brasileiro. Então, acho que os riscos geopolíticos também implicam em ter um alinhamento interno dentro das empresas e definir muito bem quais são os valores e a narrativa que a empresa quer ter para estar presente em qualquer um dos mercados, mesmo que tenha que fazer adaptação. Não há bala de prata para coesão cultural, mas você ter na gestão também profissionais de diversas nacionalidades e também ter no conselho profissionais de diversas nacionalidades pode ser um ganho muito importante. Outro exemplo, a IOSP tem hoje um CEO que é holandês. É um CEO que veio da aquisição que ela fez há 10 anos atrás, foi preparado, aculturado para hoje ser o líder de uma empresa brasileira multinacional. Né? E eu não vou me alongar muito, eu quero que meu... Eu quero... Ótimo, Débora, porque passando para o Oscar tem uma vivência em muitos setores, inclusive no exterior, né, e aqui. Então, até como a pergunta é como é que os setores lidam com isso, queria aproveitar essa vivência grande aí do Oscar nos diversos setores também. Eu acho que lembrar que brasileiro está treinado a administrar risco geopolítico há muitos anos. A gente esquece incentivos de Sudene, Zona Franca de Manaus, centro de distribuição em Goiás, em Minas. Isso é risco geopolítico na veia. E muitas decisões de investimentos foram tomadas em cima de uma avaliação de risco, de qual era a estabilidade jurídica dessas distorções que o Brasil criou e que as empresas tiveram que conviver com elas. Então, dizer que é uma novidade risco geopolítico no Brasil não é. Nós vivemos isso há muitos anos. Agora, o que aumentou muito é a dimensão, que, dando exemplos práticos, eu fui do conselho da Delphi por 10 anos. A Delphi, para quem não sabe, era a empresa da General Motors na área de autopeças. Eles fizeram um spin-off, virou uma corporation, e era a maior empresa de autopeças do mundo na época. E ela acabou falindo. Por quê? Porque a GM tirou ela para matar ela, para conseguir acabar com todos os acordos que tinha com os sindicatos americanos, que era impossível de conviver com eles. Mas a Delphi, nessa época, era o maior empregador no México, mais de 100 mil funcionários no México. Por quê? Fazendo chicotes elétricos.
que você não imagina o que tem de quilômetro de fio dentro de um carro. E para ela, não era tanto uma avaliação geopolítica, era uma avaliação de sobrevivência, como que eu consigo custo para me manter competitivo no mercado. Que não adianta a gente querer separar a avaliação de risco geopolítico da avaliação da estratégia concorrencial. O que eu preciso fazer para ganhar o jogo? E daí eu avalio quais são as oportunidades geopolíticas e os riscos geopolíticos associados. Mas vamos lembrar que nada sai... Risco geopolítico não sai do nada, sai da estratégia da empresa. Essa que tem que ser a grande norteadora. Então, na Delphi, nós convivemos muito com o risco México, porque não é fácil ter tantos funcionários num país como o México. Outra experiência interessante, que é outra empresa que eu tive no conselho por muitos anos, é de Hong Kong, Johnson Electric. É um dos 2 maiores produtores de pequenos motores elétricos, principalmente para a indústria automobilística. Por quê? Um Mercedes 300 tem mais de 150 motores elétricos. Você não para contar, mas é assento elétrico, retrovisor, cooling systems, e aí vai. E ele é curioso ter acompanhado, porque eles usaram a China, são chineses, que eu mexia com ele, que ele só sabia que era chinês quando se olhava no espelho de manhã, porque ele pensava absolutamente como ocidental, mas ele usou a China para deslanchar a empresa. Ele fez várias aquisições na Europa e nos Estados Unidos e transferia toda a produção para a China para aproveitar o momento do boom de mão de obra barata da China. Isso mudou completamente. Ele que não acreditava em automação, hoje é o maior crente em automação que existe. Por quê? Porque a mão de obra chinesa ficou cara. Hoje a mão de obra na China é mais cara do que no México. Então ele passou a investir maciçamente em automação e entrou numa estratégia de nearshoring, México, leste europeu, Estados Unidos, porque os clientes, as montadoras começaram a exigir proximidade física e não dependência numa única fonte de fornecimento. Então, não é novidade nenhuma a geopolítica. A geopolítica está na vida das empresas desde sempre. Por que não está de forma mais estruturada nos conselhos? É você querer... Podemos começar a segregar algumas decisões que têm muito conteúdo geopolítico e dizer, não, agora vamos falar da geopolítica. Mas não, ela está embutida no processo decisório. Se eu vou abrir uma nova mina na África, que eu tenho, que normalmente só tem valor na perpetuidade, você tem que tomar muito cuidado com o risco geopolítico. Por outro lado, se você está fazendo um investimento que o payback é de 2, 3 anos, você faz uma outra avaliação de risco geopolítico. Então, varia muito de segmento. Eu diria que as empresas de ciclo longo têm um desafio muito maior em avaliar esses riscos. Eu tive no Conselho da Mosaic, como você falou, nós lá, na época eu estava lá, aprovamos, eu não sei quantos bilhões de dólares, uma nova mina de cloreto de potássio no Canadá. É investimento de alguns bilhões de dólares, e esse negócio tem que durar para sempre. Então, há um pouco de exagero hoje nessa que risco geopolítico é uma novidade. Não é uma novidade. Já está com as empresas há muito tempo, o que mudou um pouco é a dimensão. Agora, o que é interessante também, olhando a perspectiva de brasileiro e olhando a perspectiva de acionista, a família Hermílio de Moraes, por exemplo, ela definiu uma série de metas. O quanto ela quer ter de negócio no mundo desenvolvido, o quanto ela quer ter de negócio no mundo em desenvolvimento, qual é o retorno que ela quer ter no mundo desenvolvido, qual é o retorno que ela quer ter no mundo em desenvolvimento. Então, isso também é uma decisão geopolítica importante. É onde eu quero colocar as minhas apostas e o que eu espero delas. Porque se vou investir na Turquia, eu quero ter uma taxa de retorno muito maior do que se eu vou investir nos Estados Unidos, porque tem um risco associado. Então, também achar que risco geopolítico não sempre foi discutido na administração de risco é um exagero. A administração de risco sempre considerou
o risco geopolítico na hora que define qual é o patamar de retorno que você vai exigir de algum projeto. Então, eu poderia dar aqui inúmeros exemplos a vocês, mas que a própria Bunge, eu fui CEO mundial da Bunge há muitos anos atrás, e na época nós considerávamos, para você ser um trader mundial, você tinha que ter posição forte em todas as originações. E não tínhamos uma posição forte de originação no Brasil, daí compramos a Ceval. Porque esses são riscos, porque que é geopolítico e não é geopolítico. Uma quebra de safra nos Estados Unidos, uma quebra de safra na Argentina, muda completamente a estrutura do mercado. Agora, o que o Brasil tem que acordar, e as empresas brasileiras, é que as coisas mudam muito. Eu lembro que quem diria que o nosso maior concorrente em café, há 30 anos atrás, que seria hoje o Vietnã. Hoje o Vietnã é o nosso maior concorrente em café. Milho no Brasil não tinha correlação nenhuma com o mercado de Chicago. Por quê? Porque era irrelevante. Hoje, milho no Brasil é extremamente relevante, total correlação com a tela de Chicago. Então, as coisas mudam muito rápido, muito rápido. E se as empresas não incorporam na sua análise estratégica a avaliação do que ela precisa para sobreviver, e e quais são os riscos geopolíticos, vamos chamar assim, associados a essa estratégia representam, e oportunidades, que nem a IOSP está fazendo fantástico. E na Localiza, nós até fomos pegar na cabeça do Dan, que estamos entrando no México, e fizemos um dever de casa muito cuidadoso. Inclusive, o Dan IOSP foi lá nos ensinar o que prestar atenção ou não prestar atenção no México. Você tem que ter a cautela, você tem que estudar, avaliar, mas não vamos explodir isso fora de proporção, tá? Risco geopolítico está dentro da estratégia, sempre esteve, no Brasil é permanente, e podemos tentar organizar as conversas um pouco melhor, mas eu não quero chamar de modismo, tá? Mas o Brasil tem mania dos modismos. E agora a geopolítica... O mundo todo, né? Não só o Brasil, né, Oscar? Há um exagero na ênfase atual, porque sempre houve essa preocupação. Isso que eu quero desmistificar. Não acha que as empresas brasileiras são umas incompetentes que nunca olharam o risco geopolítico? Sempre olharam, mas não dentro de uma estrutura talvez mais organizada. Acho que é o que você disse, né, Oscar? A dimensão mudou, e eu acho que, além da dimensão, a rapidez, o ritmo das mudanças e como elas estão acontecendo por vários motivos. Você tem um conflito armado aqui, você tem um conflito que vira armado a qualquer momento, aí você tem, então, a simultaneidade dos eventos geopolíticos e a velocidade com que eles acontecem. E o pronunciamento de um presidente que assume um país tão relevante para a economia mundial e com essas ações, acho que aumenta a dimensão, aumenta a frequência e a rapidez dos fatos, né? 15 anos da minha vida fui consultor e a Shell era grande cliente. Na Shell era curiosíssimo, porque você olhava a comunicação de Londres com as subsidiárias, era uma comunicação estranhíssima. Eu dizia, talvez fosse uma boa ideia você olhar isso, quem sabe você podia considerar isso. Por quê? Porque eles tinham definido que o mundo Shell tinha que continuar existindo se Londres desaparecesse, que é na Segunda Guerra Mundial. E isso eu estou falando nos anos 90, início de 2000. Ainda prevalecia essa cultura. Eles se comunicavam com as empresas para que as empresas... A visita do management de Londres às filiais, eles chamavam shareholders visit. Não era o chefe visitando. Por quê? Porque eles tinham que ter certeza que o mundo Shell sobreviveria se Londres sumisse. Se você olhar, eu não sei se ainda é assim, no passado você comprava uma ação da Nestlé, você comprava uma unit, uma empresa na Suíça, uma empresa no Panamá. Por quê? Porque também estavam preparados para se a Suíça sumisse, o que aconteceria com o mundo Nestlé. Então, essas preocupações geopolíticas são velhas mesmo no mundo que enfrentou muitas guerras. E você tem razão, eu acho que a grande confusão sempre teve, sempre terá.
Agora, a informação é que hoje flui tão rápido que a gente tende a exagerar um pouco. Mas desculpe, mas eu acho que é importante, não há dúvida que é importante, mas não vamos achar que é uma grande novidade, não é uma grande novidade. Agora a gente vai ouvir as duas conselheiras, né, que também falaram particularmente dos setores e o que muda agora. Então, a gente começa a ouvir a Eliane Lustosa e a Ana Elise Lara. Nos últimos anos, realmente, a instabilidade geopolítica deixou de ser um fator de segundo plano para tornar-se um componente central na gestão dos riscos e na definição das estratégias de longo prazo das empresas. Mas, dependendo da empresa, dependendo do setor, essa discussão é mais ou menos intensa. Mas alguns elementos são comuns. Tem que haver monitoramento contínuo, integração com análise de cenário e maior proximidade entre conselho e as áreas operacionais. Nas empresas que eu estou no conselho, o monitoramento e a gestão de risco, né, é um item constante no conselho e nos comitês, né, de risco, o comitê de auditoria. Que é uma trading, que é a Bung. Esse risco geopolítico, como todos os demais riscos, são parte do core business, né, com impacto direto no fluxo de comércio, tarifas, sanções, segurança logística, né? E o interessante é que o risco de mercado, né, que a gente acompanha com muita proximidade, dentre as prioridades de risco, acaba sendo um dos últimos riscos. Não porque ele não é importante, mas porque ele já foi mitigado. E o risco geopolítico, ele fica ali no segundo risco mais importante no caso de uma trade, né? Mas ele tem sido de sempre. Já em empresas menos expostas ao cenário macro, como uma empresa de água e esgoto, que é o caso da Egea, que eu estou no conselho, e de infraestrutura, que é a Motiva, o risco entra, porque você tem inflação, tem questões regulatórias, macroeconômicas, né? Variação cambial, afeta o custo de risco importado, né? Fornecedores, então tem que fazer parte desse mapeamento geral, mas não é tão determinante. Há outros riscos que são mais determinantes. Eu atuo principalmente na área de energia e mineração. E nessa área de commodity, eu diria que os conselhos eles já tinham uma prática de acompanhar a geopolítica devido à exposição direta a preços globais, a cadeias logísticas, a regulações internacionais. Então, o que mudou depois, principalmente depois da Covid, com participação de guerras internacionais que a gente viu explodir em várias partes do globo, com a questão também da necessidade de se ter suprimentos mais locais do que globais, né? Com o advento de governos mais nacionalistas e menos globalistas, isso acabou influenciando bastante o mercado de uma forma geral. E talvez criar um item fixo de pautas, usar painéis de risco integrados, eventualmente convidar especialistas externos para falar, né, principalmente analistas geopolíticos, para falar nas reuniões de estratégia dos conselhos, de forma que a gente possa vir a ter a concretização desse risco geopolítico de uma forma mais estruturada nos conselhos do que acontece hoje. Mas mesmo no Conselho Coma Total, a questão geopolítica ela é muito discutida de uma forma não estruturada, como a gente comentou. Então, não existe uma pauta sobre questão geopolítica. Essa discussão ocorre muito nos almoços antes da reunião de conselho ou em alguma pauta, alguma agenda específica e, certamente, nas reuniões de planejamento estratégico que ocorrem uma vez por ano. Bom, agora que a gente já estabeleceu a cena, nós vamos partir para as outras questões, né? A boa notícia é que eu já tenho uma quantidade enorme de perguntas vindo daqui, desculpe, e vindo da audiência. Então, o que vai requerer que a gente seja mais eficiente agora nas nossas falas para dar conta de tudo. Vamos falar daquele dado que eu dei, de que 66% vem como combinado riscos e oportunidades, né? Como tem sido na vivência de vocês,
tem se dado igual atenção ao mapeamento das oportunidades resultantes desse contexto, ou o foco tem sido preponderantemente nos riscos? Começo de novo com a Débora. Foco preponderante em riscos, embora a identificação de oportunidades faça parte em menor proporção que nos riscos. Além disso, eu acho que como identificação dos riscos, isso fica um pouco ainda mais capturado pelo exercício da matriz de riscos, e somente na reunião de planejamento estratégico eu vejo discussões mais aprofundadas. Oscar. De novo, diferentes indústrias com diferentes ênfases, né? Que se a empresa está numa fase de geração de capital forte, que nos mercados que ela atua, a oportunidade de crescimento já é limitada, ela vai ter que procurar outras coisas para fazer, outros países para atuar. Então, volto ao exemplo prático, eu fui do conselho da Praxair, que hoje virou Linde, depois da fusão das duas empresas. Nós tínhamos muito investimento na China. Por quê? Porque mostrou-se um mercado atraente. Complicado. Tomamos alguma decisão lá, por exemplo, de não entrar muito em gasificação de carvão, que achamos que ali tinha um risco geopolítico, um risco grande. Mega investimentos na Coreia do Sul. Ali também. O que vai acontecer com a Coreia no longo prazo, ninguém sabe. Mas a oportunidade justificou o risco. Eu diria que você hoje se preocupa com o risco onde você já está, mas se preocupa com a oportunidade onde você não está. Então é uma dicotomia, você está sempre olhando aonde mais você quer estar. Porque é o que a IOSP fez. A IOSP não foi para a Turquia porque gosta da Turquia, foi porque viu uma oportunidade. É uma base ótima para servir a Europa, e assim vai. Então, acho que tem que olhar as duas dimensões o tempo todo. Agora, mudando para aquele tema que a gente observou lá, que metade dos conselheiros e menos de 40% dos diretores identifica o tema como presente nas reuniões de planejamento estratégico, né? Então, a pergunta que eu fiz para as duas e faço aqui para eles dois também é como se interpreta esses resultados e qual a experiência que vocês têm tido na inserção dessa temática no planejamento estratégico. E dessa vez eu vou começar com a Eliane e com a Annelise. Estamos esperando. Vamos dizer assim, essa estrutura, né, mais elaborada, no caso da Bung, eu não vejo presente em todas as empresas. Então, é uma especificidade de uma empresa global que lida com riscos no seu dia a dia. Então, é uma empresa que se estruturou para acompanhar, dentre os tantos riscos que ela tem que lidar, ela acompanha também o risco geopolítico. Eu diria que, nas demais empresas, esse risco está sendo incorporado paulatinamente. Então, com preocupação, há discussões na estratégia ou no dia a dia, em todas as reuniões que eu estou, em que medida a guerra tarifária nos afeta. O importante é que possamos conhecer os riscos aos quais a empresa está sujeita, para que possamos mitigar esses riscos e acompanhar. Não há como eliminar, faz parte de todas as operações. E eu entendo que o risco geopolítico é um risco, né, assim como tantos outros. A minha única preocupação é que a gente, nesse momento que todos estamos falando tanto de risco geopolítico, é que ele não tire a dimensão dos demais, né, dos demais riscos que são também importantes. Foi o que aconteceu na época da pandemia. Então, pandemia, né, que passou a ser um tema acompanhado com muito mais proximidade. Enfim, mas há outros tantos riscos que a gente precisa continuar igualmente acompanhando. Nos últimos 2 anos, a gente viu um aumento crescente
da questão geopolítica, de riscos geopolíticos no planejamento estratégico das empresas. Por todas essas questões relacionadas às discussões entre globalistas e nacionalistas, questões de guerras, questões de cadeias de suprimento globais, isso tudo se intensificou nos últimos 2 anos. Um dos 3 maiores riscos que os CEOs globais hoje identificam nas suas empresas é o risco geopolítico. Ele hoje está no top 3, né? No planejamento estratégico das empresas onde eu atuo em conselho, em toda a avaliação de planejamento estratégico, a questão da evolução de preços, da cadeia de suprimentos, de como os governos vão se orientar, como é que os consumidores eles vão se comportar no futuro, vai ser muito importante, por exemplo, para uma empresa de óleo e gás avaliar se ela continua crescendo a sua produção de óleo e gás ou se ela vai dedicar uma parte do seu orçamento para energias renováveis, por exemplo, né? E que parte do orçamento? Quanto? Né? É uma dúvida, eu diria para você hoje, uma dúvida existencial. Com certeza, acho que a indústria de óleo e gás tem vivido essa questão mesmo existencial. Débora? Olha, nada especial para acrescentar, a não ser que eu acho que realmente ainda não está institucionalizado colocar na nossa análise os riscos geopolíticos de uma forma mais contundente. E eu acho que isso pode ser feito também de uma forma muito prática. Quando a gente faz cenário macroeconômico e político para discutir no nosso planejamento estratégico, basta acrescentar uma outra faceta, que são que riscos geopolíticos podem nos impactar, mas que ainda há espaço para aprofundar mais essa análise, eu acho que tem sim. Oscar? Pegando o exemplo, Eliane falou muito de Bung. Eu na Bung aprendi algumas lições interessantes. A Bung existe há mais de 200 anos. Poucas empresas têm essa vida. A Bung foi grande produtora de petróleo em Baku, operava ferrovia no Cáucaso. Isso não deu certo lá há 100 e poucos anos atrás. Então, é uma empresa que administra risco. Toda reunião a gente sempre discutia qual é o equity at risk e qual é o nosso apetite de quanto desse equity a gente quer ter at risk. Mas o tempo todo a gente sabia, e isso em banco também o tempo todo, qual é o equity at risk e qual é o meu apetite. E também outra coisa interessante na Bung, que não tem muito a ver com geopolítica, toda reunião me perguntava qual é o nosso capital de giro próprio. Eu disse, que raio de capital de giro próprio? Cabeça de trader que existe há 200 anos. Diz, eu tenho que ter todo o meu ativo fixo financiado com patrimônio próprio. E um pouco do capital de giro também com patrimônio próprio, porque num ano ruim eu sou capaz de não querer produzir nada e não quero ter que pagar dívida em cima de fábrica parada. Tem que ser dinheiro meu. Então, você vê a cabeça de quem viveu 200 anos de risco geopolítico, como é muito diferente. E cabeça de trader, que é um pouco cabeça de banqueiro. Então, acho que essas análises são extremamente relevantes, mas tem que estar muito... Você tem que entender qual é a realidade da tua empresa. E que realmente que tudo muda, né? Vai mudar, essa tarifa louca americana vai mudar, mas sem dúvida merece análise e sempre tem como melhorar esse tipo de análise. Vamos mudar agora para aquele ponto que eu trouxe de visões distintas entre conselho e diretores sobre a própria atuação do conselho, né? O que os diretores apontam como pontos de atenção para o conselho é o entendimento do conselho dos impactos geopolíticos, o comprometimento em integrar essas boas práticas aí aplicadas a este tema, e a abertura à inovação e a especialistas externos. Vocês concordam com esses pontos de atenção para o Conselho? Quais vocês apontariam como pontos de atenção para a atuação da diretoria? Que não foi uma pergunta que a gente fez, mas acho que cabe a gente ouvi-los. Oscar?
que aqui, quando a gente começa a falar da administração e do conselho, uma crítica muito grande que eu tenho a conselhos no Brasil, e não posso generalizar, tem conselhos que não são assim, é que são toda hora mudando conselheiro. Conselheiro que há 2 anos você aprende o caminho do banheiro. Então, avaliar risco geopolítico da empresa em 2 anos, esquece, você não vai conseguir. Então, para mim, um bom termo de conselheiro é 10 anos. Eu lembro, durante 14 anos eu fui a programas de Harvard de formação de presidentes, e lá teve o case da Medtronic. A Medtronic investe bilhões de dólares em pesquisa médica, um risco absurdo que, se algo dá errado, o liability é infinito. E eles diziam que o conselheiro tinha que ficar no mínimo 15 anos na empresa para entender a empresa, para saber avaliar os riscos, saber avaliar a alocação de capital. Então, isso é uma das coisas que eu acho que a administração até tem razão, porque a maioria dos conselhos brasileiros não tem a experiência suficiente na empresa para poder avaliar todos os riscos. Débora. Acho que eu só faria aquele ponto de facilitar também a formação e até o uso da experiência de muitos conselheiros que são vindos de outros negócios e que têm, por exemplo, uma vasta experiência em supply chain internacional. Então, aproveitar essas experiências que já estão lá. Eu acho que na relação diretoria-conselho há sempre espaço para melhorar, não é? Eu acho que conselho não é torcida, e a diretoria gostaria que fosse. Então, a gente tem que encontrar um balanço ali entre as contribuições que o conselho traz, porque ele traz uma visão mais agregada, né, dos riscos e das oportunidades, e o conselho respeitar muito o trabalho da gestão, que está lá arregaçando as mangas para trazer os resultados que nós tanto gostamos. Agora a gente vai partir para a questão das tecnologias habilitadoras, né? A gente viu lá que 40% da média de todos os respondentes diz que não há uma adequação dessas tecnologias para avaliar as implicações desse contexto. E agora nós vamos começar e vamos ter as respostas aí de Annelise e Eliane Lustosa em relação à pergunta: qual tem sido a experiência dos conselhos com o uso de inteligência artificial e a temática geopolítica? Vamos ouvir. Eu acredito muito na inclusão da inteligência artificial para auxiliar no monitoramento dessas complexidades geopolíticas, né? É um número gigantesco de dados que só realmente algoritmos de inteligência artificial conseguem, em tempo real, analisar e trazer alguma informação, digamos assim, mais completa para a tomada de decisão, né? E isso é uma realidade que vai se tornar cada vez mais importante no futuro, a meu ver. A inteligência artificial é utilizada, mas este, sim, é um instrumental que tem sido cada vez mais desenvolvido para ajudar nesse monitoramento. Então, voltando ao caso da Bung, antes da integração com a Viterra recente, que hoje tem 37 mil funcionários em todas as regiões do mundo, e operações bastante complexas, são 200 navios todos os dias trafegando. Então, mudou o preço de diesel, mudou a inflação, tem restrição no país, existe um monitoramento para eventualmente mudar a rota daquela operação. Com certeza, a inteligência artificial tem muito a contribuir, tem sido utilizada, mas sempre com um monitoramento humano, né, como deve ser, mas temos discutido cada vez mais poder utilizar a inteligência artificial para ganhar produtividade, rapidez, usar os dados de uma forma mais inteligente para ajudar nessas decisões que mudam em segundos. Comentários? Eu só posso professar a minha
ainda ignorância em inteligência artificial. É um negócio tão novo que eu vejo um monte de oportunidades, mas ainda não sei bem como usar, nem aonde vai ser usado. Nas empresas que eu estou envolvido, estamos abordando com muita cautela, para não entrar num modismo tipo metaverso. Quem mais fala de metaverso? Morreu, era um modismo danado. Isso não é, inteligência artificial não é modismo, não classifico de modismo, mas você tem que usar com muita cautela. Eu vejo um potencial enorme em tudo que é back-office, mas quanto isso vai nos ajudar numa estratégia de preço no açaí, ainda não sei. Nem o açaí sabe. Então, mas estamos avaliando, está na agenda, mas com cautela. Mas que, sem dúvida, vai mudar muita coisa, vai. Débora? Eu acho que o meu conceito é o mesmo, né? Não entrar no hype do que promete a inteligência artificial, porque ela pressupõe, primeiro, que qualquer empresa tem uma base de dados organizada para poder tirar benefício. A segunda coisa importante é quais são verdadeiramente os chamados casos de uso que podem trazer o impacto maior para a empresa no primeiro momento. Essa é uma análise difícil, né? Você vai investir na relação com o cliente, você vai investir na produtividade do back-office, quer dizer, eu acho que tem aí, você vai investir na resiliência da sua cadeia operacional, então acho que tem uma discussão relevante que as empresas estão tateando ainda para saber. Inegável que vai revolucionar o nosso futuro, mas eu acho que poder entrar com calma e organizando primeiro a empresa para essa entrada é muito relevante. Eu vou agora para a última pergunta para o painel, porque eu vou passar para as perguntas que tem aqui uma lista gigante de perguntas, que a gente certamente não vai conseguir atender a todas. Mas eu entro agora para terminar na questão da diversidade de competências, né? Porque menos de 48% concordaram que o Conselho reúne a diversidade de competências necessárias para enfrentar os desafios aí. Então, nós perguntamos para a Ana Elis Lara, que atua num conselho muito diverso, inclusive do ponto de vista de nacionalidades e de atuação em diversas geografias, né? Como essa diversidade tem influenciado a abordagem das implicações geopolíticas. Vamos ouvir a Annelise. No Conselho da Total, nós temos uma representante do Canadá, dos Estados Unidos, da Holanda, eu que sou do Brasil, da Inglaterra, da Austrália. Então, nós somos 14 membros, nós temos 7 nacionalidades. Então, isso permite com que as discussões geopolíticas no Conselho elas sejam mais enriquecidas. Então, quando você tem, por exemplo, um representante americano, é muito interessante ouvi-lo falar sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, né? Quando você tem uma representante do Canadá, como é que o Canadá está lidando com a questão geopolítica e mesmo outros países da Europa? E quando eu fui convidada para esse conselho, foi muito na questão assim, como é que um país do sul global está vendo essas questões todas geopolíticas, né? A Total tem uma participação relevante no Brasil. Então, eu trago também essa visão do Brasil para dentro do Conselho. Então, isso traz um equilíbrio, a meu ver, muito interessante para as discussões que ocorrem dentro do Conselho. Muito bem. Agora nós vamos ter o desafio de fazer o que antigamente se chamava de ping-pong, não sei se ainda se aplica, que é perguntas muito rápidas e respostas mais ainda. E aí a gente tenta atender o maior número de respostas, sempre seguindo aqui o que veio. Jorge Secaf pergunta como a erosão da relevância das instituições multilaterais, está falando de ONU e etc., intensifica a volatilidade dos riscos geopolíticos e como os conselhos podem tratar disso. Eu vou pedir para sempre um só responder para a gente ganhar velocidade. Quem entra nessa? A resposta é não tenho resposta. Eu vou dar palpite, então eu prefiro não dar a resposta, porque é uma situação complexa ainda a ser melhor avaliada.
Quer aproveitar, já que ele foi muito curto Eu só na diria resposta? que hoje há todo um questionamento, na verdade, sobre as instituições multilaterais, né? O multilateralismo está sendo questionado, e por isso as instituições que o representam também. Mas eu acho que elas foram, até esse estágio, né, da nossa civilização, relevantes para a gente chegar aqui. Então, eu torço para que a gente encontre um equilíbrio e não achar que é possível simplesmente destruir o multilateralismo. Uma pergunta anônima aqui. Quais os avanços necessários para uma abordagem mais estratégica e propositiva em uma visão de diversidade devido a temas geopolíticos e soberania nacional? Está embutido aí alguns pensamentos, possivelmente. Quais os avanços necessários para uma abordagem mais estratégica e propositiva em uma visão de diversidade, mas eu acho que deve ser uma visão diversificada ou diversa, né? Devido aos temas geopolíticos, quer dizer, essa temática e a soberania nacional. Então, eu entendo que tem aí uma questão dos fatos mais recentes em relação ao presidente dos Estados Unidos, na relação aqui com o Brasil. Então, como tornar isso mais estratégico e como os conselhos reagem a essas situações aí que a gente está acompanhando. Por sorte, eu hoje estou só em conselho de empresa brasileira. Uma multinacional no Brasil deveria estar muito preocupada. Uma empresa americana no Brasil, ela deveria estar preocupada. Porque caiu uma agenda, virou uma agenda política. Agendas políticas raramente são lógicas. Então, tem muito risco novo para multinacionais operando no Brasil. Então, eu teria muita cautela. Você que foi da AmCham deve saber que eu fui durante muitos anos, eu estive na AmCham também. E lá, para nós, era sempre uma avaliação muito cautelosa de proteger a relação das empresas, lá era principalmente empresa americana, com a relação com o governo brasileiro, que hoje está totalmente detonada. E é uma pena, porque se construiu muita coisa que eu espero que se consiga reconstruir. Quer falar alguma coisa aí, dada a sua vivência aí com os Estados Unidos? Eu? A Débora. Olha, eu primeiro farei um comentário mais geral e volto para a questão americana. Eu acho que uma das coisas que nós estamos descobrindo como sociedade civil e como setor privado é que participar é muito importante para que a gente possa construir políticas públicas que façam sentido para todos. Então, eu acho que é bastante novo que as empresas hoje procurem influenciar políticas públicas. No caso da AmCham, ela é uma entidade que procura influenciar políticas públicas que favoreçam o relacionamento entre Brasil e Estados Unidos nos dois sentidos, né? Já foi muito mais americana do que é hoje. É mais brasileira até do que americana, mas você reúne lá... Na época, o presidente tinha que ser americano. Você reúne lá empresas que têm interesse nos dois fluxos de negócios e de investimento. Então, eu acho que as entidades também têm um papel importante em melhorar as relações entre os dois países. Mas uma andorinha só não faz verão. Então, eu acho que se a ação governamental não for no sentido de construir diálogo, tudo é muito mais difícil. A Valéria Soares traz aqui como trabalhar um tema tão importante diante de um outro risco, ela usou uma palavra em inglês, que é a misinformation, né? Estamos falando aqui do que você pode acreditar. Tem mais do que uma pergunta que eu traduzo nessa de Valéria. Como trabalhar quando você tem guerra de narrativas e quando você não tem certeza das informações? Essa é uma pergunta de vários milhões de dólares, mas por isso que eu estou dedicando para pessoas que podem respondê-la. Eu acho que é procurar mais informações ainda mais qualificadas, né? Eu entendo que isso é muito importante, é não ficar na guerra das narrativas e sim ir atrás de interlocução com pessoas do mais alto nível. Então, vamos falar da relação Brasil-Estados Unidos. Eu qualifico a AmCham como a melhor interlocução que você pode buscar
para ter informações fidedignas, porque é uma entidade que dedica 100% do seu tempo para trabalhar nesse tema. E nessa relação, né? E nessa relação. Oscar? Eu também acho crítico não... Desculpe o anglicismo do jump to conclusions, ou atirar muito rápido, que, mesmo que seja fidedigna, tem informações e ocorrências que se alteram muito rápido. Sim. Então, não tentar correr mais do que o necessário. Porque se você tomar uma decisão rápido demais, você é capaz de estar tomando a decisão errada, mesmo que seja em base em informação certa. Porque o cenário está mudando muito. O cenário está mudando muito. Então, eu sempre recomendo hoje em dia, vamos dormir em cima dessa ideia, vamos pensar melhor, ver como... Que nem alguém uma vez me disse, em Brasília, o cenário político é que nem o céu, as nuvens mudam toda hora. E é isso mesmo. E é esse o grande diferencial do Conselho e a beleza da relação, da separação de papéis do Conselho e da diretoria, porque a diretoria pode ficar assoberbada, pode ficar numa pressão e tentativa de reagir rápido, faz parte dessa... Eles estão dirigindo o veículo, né? Exato. E o Conselho pode dar essa calma. Mas isso combina muito com uma pergunta anônima que veio aqui, dizendo que o Yuval Harari, sim, que todos aqui, autores... conhecem, e está agora em franca discussão sobre inteligência artificial, né? Ele está aqui, eu acredito que ele está, eu vi ontem, né? Eu ouvi inteira a participação dele lá no evento, em entrevista ao Valor, ele fala sobre o caos global, né? Quais seriam as boas práticas aqui do Conselho, considerando que esse deve ser o novo normal, o caos global? Quer dizer, não só a dimensão aumentou, a velocidade está realmente grande, né? Volatilidade do que está acontecendo, como aparentemente isso pode se tornar um novo normal. Ter um caos global talvez seja uma palavra muito forte, mas essa instabilidade e incerteza pode começar a ser um novo normal. Como é que os conselhos trabalham com isso? Aqui de novo, você tem que estar preparado a mudar, porque você tem que ter agilidade para mudar. Você tentar definir um plano de 10 anos e firmar isso em concreto, não vai funcionar. E eu volto à experiência brasileira. Eu lembro de empresas na época da hiperinflação que não faziam orçamento. Para que fazer orçamento? A única certeza que eu tenho é que está errado. Então, o que eles faziam era um modelo de qual é o lucro bruto que eu tenho que ter, qual é a margem, e mudava toda hora. Então, isso é uma coisa que o brasileiro sabe fazer bem, é mudar rápido. Eu acho que as empresas vão ter que ser muito ágeis em mudar. E, Débora, e como é que os conselhos asseguram essa tempestividade na reação e, ao mesmo tempo, aquilo que o Oscar falou, dormir em cima do assunto para ter calma para lidar com ele? Olha, hoje a gente fala muito em que as empresas se organizem para usar a metodologia Agile para desenvolver seus projetos, produtos, serviços. Eu acho que o Conselho tem que fazer a mesma coisa. Em outras palavras, ter agilidade significa conseguir formar uma equipe multidisciplinar muito integrada. Então, acho que os conselhos que trabalham muito a sua própria integração e as diferenças de competências, eu acho que tem um sucesso muito maior nessa adaptação que precisa ser rápida. A outra questão também é que eu acho que a gente falou de diversidade de competência, mas eu entendo também que diversidade de toda a natureza, seja ela geracional, seja ela de gênero, também é importante num conselho, né? O conselho não pode se gentrificar. Eu entendo que ele tem que conseguir fazer uma inserção também do novo, das pessoas diversas. Isso é muito importante. Para reforçar o ponto que você está fazendo no açaí, nós estamos nos dedicando a tentar entender essa geração Z, que nós chegamos à conclusão que a gente absolutamente não entende.
E eu diria que nenhum pai ou avô presente discordaria de você aqui na sala. Acho que todos estão assim tentando entender melhor. Poderiam compartilhar, Antônio Carlos Matos, poderiam compartilhar como podemos incluir o tema não apenas do ponto de vista de risco, mas olhando as oportunidades? Muitas vezes debatemos pouco as oportunidades. Você tem que estar sempre se provocando, né? O status quo nunca é bom, você sempre quer algo diferente. Então, eu recomendo aos conselhos sempre se desafiarem. Eu estou muito bem hoje, mas quero estar muito melhor amanhã. Eu estou só no Brasil hoje, por que eu estou só no Brasil? E eu agrego valor indo para outros países ou não? No teu segmento, muita gente no setor financeiro quebrou a cara tentando internacionalizar. Então, tem exemplos de sucesso. Gerdau teve muito sucesso, Votorantim tem sucesso, várias empresas têm sucesso em internacionalização, mas muita gente quebrou a cara. Então, tomar cuidado, mas sempre se desafiar. Eu acho que conselho que só discute o hoje não é eficaz. O conselho está sempre... Tem que ser ambicioso, tem que olhar para o amanhã, tem que se desafiar. Só completando, o conselho tem uma responsabilidade primária, que é assegurar a perenidade da empresa, né? Então, se ele não faz esse papel, a gestão está imersa em produzir resultado para amanhã. É natural, nós queremos que seja assim, mas cabe a gente esse papel de provocador do que o futuro nos reserva ou o que nós vamos construir como futuro, né? Penúltima pergunta do Marcos Santos. Qual é a importância do conselho no risco que as empresas assumem ao se coligar com empresas externas ou investir no mercado externo? Falou um pouco disso, mas acho que os dois têm experiências relevantes sobre isso. Total. Isso é decisão de competência do conselho. Acho que todo e qualquer estatuto que você lê vai dizer que para entrar em novo país, entrar em novo negócio ou numa associação de determinado tamanho, tem que ter aprovação de conselho e talvez até de assembleia em alguns casos. Então, é uma decisão tão relevante que precisa ter muita discussão entre a administração e o conselho. Mas essa discussão aumenta um pouco agora, por exemplo, neste ano da graça que nós estamos falando, né? Porque você vai fazer, de repente, um investimento ali de um retorno longo, como você citou, a mineração, que é para a vida, né? Nesse momento, a incerteza é bastante maior, né, Oscar? Sem dúvida. E, portanto, a discussão tem que ser maior, a informação maior, mais profunda, não? Vamos lembrar que se não há risco, não há negócio. Sim. Achar que você vai ter um negócio sem risco, isso não existe. Então, você tem que saber que briga você quer comprar e por que você acha que você vai ganhar a briga. Porque querer achar que você vai conseguir prever todos os riscos, não consegue. Sempre o cisne negro sempre aparece. Para aqueles aqui que estão na sala do lado fazendo o curso de conselheiro de administração, aqui, e que estão loucos para virar conselheiros, esse é o outro lado da moeda, decisões daquelas de tirar o sono e mesmo depois de tomada, de viver com as consequências dela. Não é simples, né, Débora? Os riscos são grandes e eu acho que não há rentabilidade sem risco, mas também a responsabilidade do conselho muito grande seguir a evolução desses negócios para saber o momento de dar o call para uma saída, né? De dar o call para riscos que podem ser muito mais prejudiciais no futuro. Eu faço uma joint venture e, de repente, como está a questão de propriedade intelectual, eu perco a minha propriedade intelectual. Quer dizer, o conselho tem uma responsabilidade imensa na decisão de ir, na decisão de recuar, né? E na decisão de exigir que a gestão mitigue adequadamente os desafios, né? E a gente vai para uma última pergunta que eu iria fazer, de qualquer forma, que veio de uma pergunta anônima, porque eu acho que é uma boa
é uma boa forma da gente terminar, mas vai exigir de vocês aí, como pedem para um resumo, vai exigir de vocês esse resumo. Bom, a gente está recebendo muitos cumprimentos aqui pelo evento, então transmito aí a vocês esses cumprimentos, mas se pudessem resumir em uma palavra a orientação para os conselhos e diretoria das empresas, qual seria? A palavra é um exagero. Vamos ficar com uma frase. Ou algum conjuntinho de frases curto. Eu diria que é uma boa oportunidade para revisitar se a gente está com uma percepção adequada do risco e se a gente está com a percepção adequada das oportunidades, dada a intensidade e a frequência de todos os movimentos que a gente está assistindo. Oportunidade. Eu vou usar um anglicismo, don't get excited. Não entra em hiper. Muda, as coisas vão mudar, vão se resolver. Não entrar não ficar excitado demais com a situação atual. Não entre em pânico. Não entre em pânico. Bom, acho que foram o fecho que esperava aqui, quem nos perguntou. Eu quero agradecer demais a presença do Oscar Bernardes e da Débora Vietas. Quero agradecer muito também a Annelise Lara e a Eliane Lustosa. E a participação de todos online aqui. Mais uma vez, agradecer ao IBGC, dos nomes que eu já mencionei, pela parceria nesse estudo. E a gente ontem dando entrevista, né, Danilo, para o Valor, que já está publicando alguma coisa aí online, nós já fomos cobrados, bom, e qual é vocês vão continuar estudando isso? E eu e Danilo já nos comprometemos que nós vamos continuar estudando isso, vamos deixar passar um tempo para ver o que aconteceu, mas temos aí bastante também entusiasmados em entender como é que os fatores comportamentais entram nessa equação. E terminando, então, com a frase do Oscar, agora a gente tem que, Danilo, a gente tem mesmo que investigar. Muito obrigado, um ótimo resto de dia para vocês. Saltos no pé.